Havendo no regimental sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, declaro aberta a sessão e solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Adalberto Maia, Alaor Duarte, Alceu Gilmar Moretti, Presente. Andressa Fischer Schmidt, Felipe Rodrigues presente, Inês Tamanini Rô, Laírton Miller, Wilson Jean Gessner e Sidney Schwettner. Fica suprimida a leitura da ata da sessão anterior, a qual declaro aprovada de conformidade com o regimento interno, facultando aos senhores vereadores o direito de manifestação até na próxima sessão. Solicito à assessora administrativa que faça a leitura das correspondências recebidas. Do Ministério da Educação, comunicado número 183.967, datado de 19 de setembro, endereçado à presidente da Casa. Senhor presidente, de acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme quadro abaixo. Prefeitura Municipal de Corupá, Programa Alimentação Escolar Pré-Escolar, valor R$ 3.604. Programa Nacional de Alimentação Escolar, Atenção de Educação de Ensino Fundamental, R$ 243,80. E cota número 8, no valor de R$ 64.646,93. Também do Ministério da Educação, comunicado ao presidente da Câmara de Vereadores, informando a liberação de recursos financeiros destinado a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme quadro abaixo. Programa Dinheiro Direto na Escola, parcela 1, no valor de R$ 1.210, liberado em 13 de setembro de 2017. São essas as correspondências, senhor presidente. Agradeço, assessora, pelas leituras e encaminho as correspondências para o arquivo. Questiona a assessora se há vereador inscrito no pequeno expediente. Não existindo, concedo o uso da tribuna em segunda convocação ao secretário de Administração e Fazenda, o senhor Silvio Richard, a qual responderá questionamentos a respeito da Ponte Baixa. Convoco o secretário de Administração e Fazenda, senhor Silvio Richard. Assunto Ponte Baixa. Senhor secretário, primeiramente agradecer a sua vinda, dizer que nós vamos tratar especificamente a respeito dos questionamentos que os vereadores têm e vão fazer, né, a respeito da Ponte Baixa, certo? Então, inicio falando de que toda houve esse projeto, um projeto que nós acompanhamos por diversas idas a Brasília, juntamente com o prefeito, na época, o prefeito Amanini, na busca da execução desta ponte. O projeto foi aprovado pela Defesa Civil Nacional, aonde veio os recursos e, enfim, houve a empresa vencedora e todos os trâmites que é de conhecimento de toda a população de Corupá. No início dessa administração, houve, acho que é do conhecimento do nobre secretário, até porque o nobre secretário representa essa secretaria, a secretaria responsável pela execução, né? Os funcionários dessa secretaria são seus subordinados, e houve alteração no projeto. Então, são esses os questionamentos. Houve essa alteração, o senhor tem ciência disso, que houve essa alteração. Essa alteração, houve um acréscimo nos valores. Essa alteração diminuiu a vazão de 30 metros para 20. Então, são esses os questionamentos que eu gostaria de fazer, até porque a gente é de Corupá. Nós temos assim todo um conhecimento, não menosprezando ninguém que não seja do município, por favor, mas nós temos todo um conhecimento de que quando chove aqui e quando dá as nossas enchentes, elas são de um volume considerável,
E para quem conhece a ponte do Anobão, a ponte aí do seu Mário Chilome, sabe que ela praticamente bate, a água praticamente bate nas vigas e, enfim, essa mesma água passa na ponte baixa. Então, Silvio, diminuir uma vazão, no entendimento meu, eu acho que não foi uma atitude certa. Mas então, primeiro eu pergunto, o senhor é o responsável acompanhasse essa obra? Não, o responsável é a equipe de engenharia do município. Mas, se me permite, presidente, eu gostaria de cumprimentar os vereadores e vereadoras, ao público em geral, e fazer uma explanação da forma que nós entendemos desse projeto. O início do fato, todos da moradores aqui mais antigos são conhecedores, que foi aquela enxurrada, aquela enchente que destruiu a ponte antiga. Daí se iniciou o período de elaboração de um projeto com aprovação na Defesa Civil, que o recurso é oriundo da Defesa Civil, conforme o presidente colocou. E o projeto foi aprovado pela Defesa Civil, pelos coordenadores. Iniciou-se para a reconstrução da ponte, segundo o seu Antônio Edival Pereira, que é o coordenador da Defesa Civil. Esse processo de licitação, ele iniciou, o fato foi em 2008, né? O processo de licitação edital, a abertura e julgamento do processo licitatório 105/2016, estava marcado para o dia 4 de novembro de 2016. Com os teus documentos e anexos, a planilha orçamentária da ponte, que era de 50 metros por 3,10 de largura, num valor, num montante de 548.586,58. Isso, a data base da tabela SINAP de abril de 2016. Presidente, se me permite, eu gostaria de cumprimentar o seu Aníbal, o Edival, faz presente, o representante, seu colega, que também, atendendo a um pedido do nosso prefeito, ele veio ajudar a esclarecer os fatos e as dúvidas que, porventura, os cidadãos possam ter e os vereadores. Mas, dando sequência aqui, nesse processo se apresentaram a empresa Araújo Construções Limitada, Trilha Engenharia Limitada, Fator 3 Energia e Consultoria Limitada, Benefato Pré-Fabricados Limitadas. Nesse mesmo período, dia 4 de novembro, a empresa Fator 3 entrou com a intenção de recurso contra a empresa Trilha Engenharia, por motivos deles, e que foi acatado pela Comissão de Licitação do município. O final do julgamento, para o senhor ver como é que os fatos assim que ocorreram, que não é instantâneo, o final do julgamento foi dia 24/11/2016, onde que houve foi desclassificada a Trilha Engenharia Limitada e a empresa com menor preço, a Fator 3 Engenharia e Consultoria Limitada, com valor de R$ 499.850,75. A alteração desse projeto, a alteração desse projeto, que ele teria iniciado a construção, que deveria ser iniciado após o projeto de licitações, e até começou com a assinatura do contrato, dia 2 de dezembro de 2016. No dia, houve o primeiro termo aditivo de prazo, porque se entendia que até março ela não seria concluída, essa ponte. Então foi feito um termo aditivo de prazo até o dia 30 de junho. O segundo termo aditivo, onde que a empresa que foi construir a ponte tinha uma justificativa para nos dar, porque ela queria alterar o projeto. Não é que o projeto estava errado, ela só quis alterar para melhorar mais ainda o projeto. Ela solicitou o valor, justificando, que até me permite, vou ler a justificativa técnica dos engenheiros, na data de 1/3/2017, em reunião dos engenheiros na prefeitura, sendo os senhores Peter, Kinder e Aristides Pasquim
como representante legal da empresa, empresa Fator 3, o senhor Emerson Siqueira, foi questionado pelos engenheiros da prefeitura se existia a possibilidade de aumentar a largura da ponte e viabilidade de diminuir a altura das vigas, pois verificou-se que com as vigas na altura prevista em projeto inicial ficaria alta e impossibilitaria a visibilidade dos veículos e pedestres de um lado para o outro, podendo acarretar em acidentes, sendo que então solicitado também que a sua largura inicial do projeto de 3,10 metros passasse para 4,10 metros. Com o consentimento do projetista, engenheiro Renato, a empresa Fator 3 apresentou um projeto de alteração e original, onde se mudaria as alturas das vigas, a ampliação da largura da ponte, e a empresa Fator 3 assumiria as alterações de projeto sem que haja custo à prefeitura. Fora acordado também que se retiraria os valores de aterro e horas máquinas da planilha da empresa. Esse serviço passaria a ser executado pelo município, uma vez que o mesmo possui material e equipamento disponível para executar esse serviço. Com isto poderia-se aumentar o vão da ponte. Com o início dos serviços de escavação, verificou-se que a tubulação de gás existente não se encontrava no alinhamento previsto, porque de algum motivo fora feito um desvio nessa tubulação. Com isso, tendo que deslocar a posição da ponte da sua posição original de projeto. Também durante o serviço de escavação, verificou-se que a sondagem estava correta, porém a rocha aprecia em aclive maior do que o esperado. Com isso, foram feitas as escavações no local onde era preciso a cravação de estaca e verificou-se da impossibilidade da cravação das mesmas, pois ficaria no máximo 5 metros de profundidade, o que não seria recomendado para a execução da ponte. Com isso, foi recalculado o projeto novamente e a empresa chegou ao valor final apresentado abaixo ou a seguir, que era 21% do valor que a empresa Fator tinha inicialmente apresentado. O valor, então, que a lei permite, a lei 866, até 25% aditivar para mais, ou para menos. Então, ela foi aditivada em 21,68%, ao montante de 108.388, onde que ele passou o contrato a 608.238,85. Feito isso, o entendimento foi mandado para apreciação da Defesa Civil, que em concordância também entendeu que não haveria problema. Então se iniciou a obra dessa forma, presidente. Essa concordância da Defesa Civil, Edival, boa noite. Essa concordância da Defesa Civil estadual, né? Nacional. Nacional, é. Então, continuando, presidente, eu vejo que é um projeto que se iniciou desde 2008, onde que em 2011 já teve um valor de planilha que foi se buscar o recurso, aprovar junto à Defesa Civil Nacional, e iniciou-se a construção agora. O que houve? Esse deslocamento dela causou um transtorno para nós, que até então nós estamos em fase de negociação com a empresa responsável, que é a Celesc, para realocar um poste da rede de alta tensão. Feito isso, nós vamos começar a fazer os aterros em ambos os lados para a população começar a usufruir. A intenção do prefeito era que isso já estivesse pronto. A vontade dele é isso que estivesse pronto. Mas a gente sabe que muitas vezes foge da programação de uma empresa de maior porte, que vem a ser a Celesc, eles não estão à disposição para vir de imediato. Mas nós estamos negociando com eles para o mais rápido possível e nós concluirmos. Secretário Silvio, o deslocamento, eu sei que quando o senhor mencionou que quando foi feita a escavação, se encontrou o gás, que não estava no alinhamento, como o senhor acabou de mencionar, certo? No caso, não digo, não estava no alinhamento. Não estava no alinhamento, foi isso que eu disse. Você entrou em contato com a SC Gás para buscar uma solução nesse sentido? Não. Porque nós, no nosso entendimento, presidente, a ponte ela é funcional.
A Defesa Civil Nacional aprovando ela, nós não vemos dificuldade em a população usar ela. Nós entendemos que ela foi construída, nós vamos dar condições dos veículos transitarem por ela sem problema nenhum. Eu acho que ela não está inviável para o uso. Na hora da escavação, Silvio, vamos ser lógicos. Sim. As pessoas que já viram aquela ponte, viram da maneira como ela está, na hora da escavação, Silvio, você encontrou gás, já que não se entrou em contato com a SC Gás, por que não se mudou o pilar, levou para cima a montante, do lado, né, lado esquerdo? Que eu entendo assim. Porque se fizesse isso, Silvio, certamente essa ponte ficaria alinhada com a Carlos Lacerda. Eu acho que ela ficou muito mais alinhada com os fundos do bombeiro do que com a Jorge Lacerda. Para nós, isso não seria um motivo relevante, porque a nossa preocupação, quando eu falei desde o início, seria a aprovação da Defesa Civil Nacional. Como eu volto a repetir, a ponte pode ser usada. Nós vamos dar condições dela ser usada. Se ela não ficou, eu entendo sua posição, que ela não ficou alinhada como estava, mas nós vamos deixar ela para ser usada. Muda, eu pergunto agora muda alguma coisa o uso dela, estando alinhada como estava antes, ou como vai estar agora? Não vai ser possível usar ela agora? Eu concordo, Silvio, que vai dar para usar, tá? Mas tem N situações. Que nem nós dissemos que nós tínhamos a praça central, também dava para usar, e nós temos hoje uma praça bonita na cidade. Então, para que eu não paro um pouquinho, faço um projeto, já que houve alteração do projeto, levasse o pilar do lado do Anobão para cima, 2 metros, essa ponte ficaria alinhada. Esse é um questionamento que eu faço e quero que fique registrado. E outra situação, também a visibilidade, no meu modo de entender, evidentemente que falta fazer os aterros nas cabeceiras, para mim a visibilidade vai ficar comprometida, quem vem de um lado vem do outro. Esse é meu posicionamento. Esse questionamento foi feito, digamos, quem deu essa certeza para nós é a equipe de engenheiros que fez o projeto, e o entendimento, o vão de altura ficou em 5,30 metros do leito. Então, o pessoal, volto a frisar, a Defesa Civil que disponibilizou o recurso para nós, ela aprovou. Questão de estética, eu concordo contigo. Nem tudo que é bonito para mim pode ser bonito para os demais. É o vice-versa. Ela está um pouquinho deslocada? Pode estar porque fica atrás, porque a rua estava projetada antes, mas eu volto a frisar, ela vai funcionar. Tá. Defesa Civil possa ajudar um pouquinho. Quando foi feito esse projeto, foi feito um cálculo de vazão de água com base naquela enchente que nós tivemos. E eu tenho colegas ribeirinhos ali, que moram ali nas proximidades, e que na época já me procuraram, quando souberam que eu seria uma possível cadeira na Câmara, eles já me procuraram, Laírton, veja aquele projeto, porque nós temos medo de que a ponte não tenha a altura necessária e com isto represe água numa enchente e que invada nossas casas. Então eu já fui buscar lá na época informações sobre a ponte e na época eu tranquilizei isso em 2016. Depois, durante a administração, aconteceu uma redução de 30 metros de altura para 20. Houve uma... Não, largura. Na altura. Não, largura foi aumentada. A largura foi aumentada e na altura não houve... Foi 5,5 metros de altura. Esta vazão que a ponte hoje apresenta, ela comporta aquele cálculo inicial? Esta é a grande pergunta. Não, para 20? Ela diminuiu para 20. De 30 ela passou para ser 20. De 30 ela passou para 20. O principal fato do anterior, a água não passava por cima. Era baixa. A ponte era baixa. Ela diminuiu.
O projeto inicial, só um pouquinho, o projeto inicial, Edivaldo, ele foi feito o cálculo de vazão, então foi aprovado 30 de vazão, calculando toda essa água que vem lá no Bom Fundos, Rio Natal, enfim, toda essa região aí, né? Então foi feito esse cálculo de vazão. Na minha visão, diminuiu o cálculo de vazão. Tá, diminuindo o cálculo de vazão, o que o vereador Laírton me permite, colocou nesse sentido, que depende, diminuir um cálculo de vazão. Não. Uma diferença considerável do tamanho que foi estreitado. É que essa é a grande preocupação que ficou com a ponte visível hoje para as pessoas, e tenho procurado com insistência, por isso que eu trago o assunto para cá. Só para esclarecer, em 2008 não existia a ponte alta que está lá hoje. É uma pontezinha baixa e foi feito embora um projeto calculando um cálculo de vazão de toda a bacia que existe, Rio Vermelho, Isso. Posso? Só um pouquinho, senhor Edivaldo. Assim, o senhor acompanhou, lembro que a gente trabalhou junto em 2014, na cheia que teve, o senhor acompanhou todo o processo dessa ponte. E essa ponte, o que demorou para aprovar ela foram algumas denúncias e principalmente a segurança dela. Então, a Defesa Civil Nacional, ela pediu muito documento, e um deles era o cálculo hidrológico de vazão, avaliando a mancha de enchente da última enchente de 2014, não a de 2008. A de 2014 que foi maior, certo? Tanto na velocidade quanto no volume de água. Então, a nossa dúvida é bem simples. Se a Defesa Civil Nacional autorizou, com o histórico que tem, com o processo que tem lá e com o cálculo de vazão que foi pedido pela própria Defesa Civil. Foi alterado, a gente só quer saber se tem o novo cálculo de vazão, porque estreitou a ponte, diminuindo essa vazão. O projeto original, sim. A alteração do projeto mexeu no volume de vazão. Então, é isso que a gente quer saber. Qual é a preocupação? Fazer a ponte funcionar e que ela não vá embora na primeira cheia que tiver. É simples. A gente só quer uma garantia de que, como vereadores fiscalizadores... Também são dúvidas que a gente tem, porque a cabeceira estava no primeiro projeto e agora mudou. É que tem algumas coisas que mudaram, que a gente quer uma clareza, só isso, bem simples, sabe? E também é para poder utilizar essa ponte de uma vez. Justamente. Pelo cálculo de vazão, não. Pelo cálculo de vazão do projeto original, não. Passou do... a de 2... Não, doutor Edivaldo, o senhor conhece aqui que a velocidade da nossa água e o quanto que ela vem do volume de água é muito forte. E o quanto traz de objetos... Isso. Então, como diminuiu,
pode trancar nos pilares da ponte, porque diminuiu a vazão central, e é só isso que a gente quer esclarecimento. A ponte era baixa, passava por cima. Viu? Foi embora, por isso foi embora. Pergunto eu agora para vocês aqui, se ela tivesse ficado no valor, nunca iria ocorrer problema. Se der uma enchente Seu maior. Silvio, com todo o respeito, presidente, o senhor veio aqui para responder nossas perguntas. Então, o senhor se atém a responder as perguntas que são-lhe feitas para o senhor. Então, eu não tenho como prever, não sou ninguém a mais do que ninguém que está aqui. Sou uma pessoa normal como qualquer um, inclusive não sou engenheiro, né? Então a gente tem perguntas, o senhor se atém a responder as perguntas, por gentileza. Eu acho que a gente vai para as perguntas para ele, o Alaor tinha levantado a mão. Gostaria de cumprimentar a todos, né? Eu só gostaria de deixar bem claro, que ficasse bem claro para toda a sociedade, as pessoas que estão nos ouvindo, a Defesa Civil, ela fez toda a mudança aprovada por vocês. Então, nacional. E tem o conceito deles. Tá. Então foi feito um novo estudo para que fosse os. Tá, mas a minha pergunta é bem simples e bem objetiva. Nós estamos aqui para tentar ajudar. O meu desejo é que essa ponte já tivesse concluída para que as pessoas ali pudessem, no caso, ter o acesso. A minha pergunta é bem básica e bem objetiva. Foi feito, a prefeitura, os engenheiros ali responsáveis, mandaram um projeto novamente para a Defesa Civil Nacional. Eles analisaram todos os meios possíveis de vazão, de altura, tudo. Retornaram dando tudo ok. Então, exume praticamente toda a responsabilidade. Agora, aquilo que eu digo assim, essa alteração veio da Defesa Civil Nacional, juntamente para Corupá, e o engenheiro que assinou, qual foi o engenheiro que assinou essa alteração? O Silvio pode me responder? O Peter, e da execução da obra, o engenheiro da empresa. Então, execução e o projeto. Está tudo documentado, assinado, certinho. Então, essa era a minha colocação, porque o meu maior problema, o medo e o problema maior da comunidade é o seguinte, tudo que é feito uma alteração, até no dia a gente questionou aqui, que todo projeto tem que ter um engenheiro que faça todos os estudos básicos, cano de gás, estrutura de rocha e tal, né? E ficou meio no ar, não souberam meio explicar. Então, é por isso que surgiu essa necessidade de a gente estar se aprofundando, porque, por exemplo, que nem eu questionei até na minha fala passada, vai se fazer um prédio, estuda-se o chão, vai se fazer uma ponte, estuda-se toda a viabilidade para que seja concreto. Mas se o senhor está nos afirmando, que o senhor é da Defesa Civil, está afirmando que foi feito todo o estudo, foi feito ali essa dinâmica toda, pena que não foi resolvido, não foi feito um negócio mais aprofundado ali sobre o gás. Eu só lhe faria uma pergunta, não sei se o senhor talvez tem condição de me responder. Na vazão de 30 metros, os pilares teriam 5 metros de distância a mais ali. Nessa distância, isso, ela mesmo assim daria em cima do cano do gás? Foi a empresa. Não, é assim, ó, a pergunta é assim, quer ver? Por exemplo, eu tenho um pilar aqui, correto? O cano do gás passa aqui, o pilar deu aqui. Eu, aumentando 5 metros, eu vou afastar do ponto básico do gás, porque eu acho estranho uma coisa assim, eu estou falando por mim. Tudo bem, se o cano do gás está aqui, a ponte foi relocado fora da estrada, por quê? Então, se ela foi diminuído... Então, essa aí seria só... Isso. Mas, assim, ó, eu posso
ficar mais tranquilo. Eu acho que a comunidade pode ficar mais tranquilo, desde que tenha toda a documentação assinada pela Defesa Civil Nacional, e quem sou eu de questionar a capacidade e a competência dos senhores, né? Com certeza, os senhores nessa área, que é a área que atinge a área de risco, né? A Defesa Civil trabalha nesse ponto, e se vocês assinaram, tem toda a responsabilidade também de autorizar, no caso ali, a obra. Eu creio que... Isso, então, tipo assim, ficou esclarecido, coisa que se fosse talvez lá atrás questionado, teria já evitado um monte de transtorno que deu até hoje. Muito obrigado. Daqui a pouquinho o Felipe fala só. Então, só para esclarecer, existe uma documentação da Defesa Civil Nacional aprovando a alteração do projeto. Existe? Existe um documento da Defesa Civil Nacional aprovando a alteração do projeto. Certamente alguém assinou isso, beleza, está assinado. É isso, Silvio? Eu acho que a prova mais correta é do seu Edivaldo estar aqui afirmando para nós isso aí. Não, pessoalmente não. Eu conheço o Dival, é meu amigo. Mas eu quero saber se existe algo assinado que comprove a alteração desse projeto. Que se não tivesse aprovado pela Defesa Nacional, eles não tinham enviado o recurso. Não, o recurso já estava antes da alteração. Pediriam de volta. O recurso, pode ser, não se sabe, né? Na realidade, o que acontece? Nós vamos prestar conta dessa construção para a Defesa Civil. Eles entendendo que não atingiu o projeto deles, o município é obrigado a devolver o recurso. Essa é a nossa preocupação, para que a gente não tenha que acarretar isso, para que o objeto do projeto tenha sido realmente o feito, né? Então vou fazer a pergunta novamente. O engenheiro responsável pelas alterações do projeto é o Peter? O senhor falou? É o Peter pela alteração. O Peter, tem a fiscalização e a alteração do projeto. Foi ele que alteração? O senhor afirma que é alteração. Justificativa da alteração do projeto assinado por Peter. Ótimo. E daí tem aí também esse novo cálculo de vazão, hidrológico de vazão? O senhor tem aí também? O cálculo não tem. Não tem esse cálculo junto? Mas a gente pediu no ofício já no dia 29 de setembro, né? Então acredito que essa semana já passou o prazo aí, eu acho que vocês vão encaminhar essa documentação. E lá está gabinete. Então lá também foi pedido esse levantamento, né? Então para que a gente possa deixar arquivado aqui para garantia e também proteção dos moradores do município de Corupá. Outra dúvida que eu tenho ele também fez a parte da medição, né? Também foi o Peter ou não? Não, quem faz a medição, ele é fiscal. Sim. A medição quem solicita é a empresa. Mas quem foi o engenheiro responsável que acompanhou o município? Pela medição é o Peter. Porque não tem como eles medir o que eles mesmos construíram, né? Eles têm que ter alguém do município para fiscalizar. Então também foi o Peter. Qual é o valor total da obra? O senhor falou antes ali só para... 608, 238,85. E o valor inicial era? Olha, inicial eu tenho um valor aqui, numa tabela SINAP, de... Deixa eu só um minutinho aqui. De 31/10/2011 em 470 mil. Tabela SINAP. No edital se apresentou um valor de 548. E daí foi feito umas supressões e foi aditivado essa diferença pela largura da ponte, né, que foi acrescentado, melhorado ainda o que já existia na ponte. Mas o valor que foi deixado da outra administração para a construção da ponte que entrou no final do ano, né? O recurso. Esse valor, sim. Esse valor era de 499. 499. 850. Você tem um valor exato? Eu não tenho, porque se for o valor licitado, nós temos que devolver para a Defesa Civil. Certo. Se nós, que nem essa termo aditivo foi a recursos próprios do município, então não se sobrou do recurso enviado, que era o projeto inicial de 548 mil,
ele com certeza, se a Defesa Civil não autorizar usar ele, nós temos que devolver para eles, porque ele fica aplicado numa conta junto a uma instituição financeira rendendo juros. Certo. Geralmente, seu corre devolve até com juros. Os senhores já têm o valor estimado pela Celesc para a relocação do poste? Não. Não Nós tem o estamos em valor negociação ainda? com eles. Certo. E o valor das cabeceiras e de que forma elas serão feitas? O senhor tem? Como esse estava previsto no projeto inicial, que seria de responsabilidade da empresa, que pagava-se 11 mil, foi suprimido isso aí no final, e o município vai fazer isso. Então, recursos do município. Nós vamos ter que disponibilizar o maquinário, a gente já quer fazer, a partir do momento que a Celesc realocar o poste da alta tensão, a gente já vai dar início para, quanto antes, ser usado pela população. E a previsão da rotatória, no lado da Vila Germano Gessner, se mantém ou foi suprimido? Qual é a Germano Gessner? Do lado de cá dos bombeiros? Do outro lado. Do outro lado. Uhum. A princípio vai se manter. Vai se manter? Vai se manter. Vai ser feito um projeto conforme tem. Parabéns. Seriam essas as perguntas que eu teria. Isso. Meu cordial boa noite, Silvio. Obrigado por vir até esta casa. Só tem uns questionamentos aí, conforme já falado, sobre levantamento topográfico de interferência, bem como projeto geométrico, dados geológicos, geotécnicos e hidrológicos, né? São tudo dados. Isso foi entregue para a empresa antes da execução da obra? Eles sabiam disso ou quando eles estavam executando a obra que eles se depararam com aquela situação da SC Gás ali? Existiu a visita técnica, o edital, que é de 2016, quando a empresa veio a participar da licitação, ela fez a visita técnica, que era um dos requisitos do edital, e ela deve ter tomado conhecimento. Isso é de 2016. Mas eles tinham essas informações antes de... Devem ter, né? E quem estava disponível no edital, dava essa oportunidade para eles, ou se eles achavam que era necessário, eles devem ter solicitado. Eu não posso lhe afirmar isso, se eles pediram ou não. Tá. E quem efetuou esse levantamento desses obstáculos existentes? O curso d'água, ferrovia, estrada, tubulação, iluminação. Você tem o nome dessa pessoa que fez isso? Se era o pessoal que trabalha no planejamento aqui da prefeitura ou quem? Qual é o... Quem efetuou esse levantamento desses obstáculos ali? Quando eu estava executando, escavando, foi a empresa. Pois é o que eu lhe falo. O projeto inicial, porque esse aqui só foi melhorado, o projeto inicial não foi alterado. Ele só foi feito de uma forma diferente. Mas era a equipe de engenharia da administração anterior. Foi alterado. Então, foi alterado. Então foi o Peter, eles ali que... É o Peter, o seu Eugênio, que é o topógrafo, né? Então tá. Ok. Muito obrigado. Continua em discussão. Inês. Silvio. Boa noite. Tudo bem, obrigada pela presença. Eu gostaria de saber, Silvio, quem autorizou o pagamento do contrato dos aditivos? Que o valor inicial, né, foi passado pela Defesa Civil Nacional, de 499 mil e pouco. Os 100 e poucos mil a mais, no caso, foi autorizado por quem? Não, isso é a administração do município que a gente faz um termo aditivo que é normal. Foi pago. Isso é normal, foi pago com recursos próprios, porque o município entendeu que ele podia ser melhorado, porque o que nós entendíamos, com 3 metros de largura, se alguém viesse de um lado e o outro, alguém ia ter que retornar ou pular no rio. Então a gente optou por dar mais 1 metro de espaço para dar mais segurança para a população. Já foi pago também? Já. Ok, obrigada. Continua em discussão, vereador Sidney. Meu boa noite, Silvio. Quero parabenizar pela vinda a essa casa e também parabenizar, né, pelo esforço que tiveram em melhorar esse projeto, né? No projeto, eu até no início do ano a gente também questionou nessa casa, né, que era muito estreita, tudo, né? E sempre quando se altera um projeto, sempre há discussões, né? Tem quem vai elogiar, tem quem vai criticar. Mas acho que vocês foram um pulso firme para tentar fazer uma obra que tenha utilidade. A gente sabe, Brasil afora, temos muitas obras aí que foram feitas e às vezes não tem como ser usada, né? Acho que essa ali ficou meio fora, depende de uma via, mas uma via tu consegue realocar ela, faz um aterro ali, vai dar uma boa
um bom acesso e principalmente a visibilidade, para dar uma segurança para quem trafega em cima daquela obra, daquela ponte, né? Isso é o mais importante que tem que se prezar, né? Uma ponte assim que sempre a gente pode ver pelas BR, né? Todo ponte sempre tem as placas de sinalização, cuidado, né? É proibido ultrapassar próximo de ponte e tudo. Eu acho que sempre tem que ser dado uma atenção especial e um cuidado mais redobrado, visando sempre a segurança da população. Obrigado novamente por ter vindo a esta casa, atendido nosso pedido. Eu até peço desculpa por ter, a convocação do presidente foi para 2 semanas e devido a compromisso, mas daí até conversando semana passada também outro compromisso, mas a gente sempre está à disposição. Queria agradecer ao Aníbal, desculpa o nome do parceiro dele aí, por nos ter dado esse apoio, atendido a um pedido do presidente, do prefeito João Gotardi, nos auxiliando, que é a entidade que tem mais conhecimento das nossas problemas diários que acontecem nos municípios. Obrigado, Edvaldo. Obrigado. Seu Silvio, eu tenho mais perguntas. Só mais uma pergunta. Com a alteração que foi feita, essa ponte fez uma parábola, né? Ela ficou uma parábola bem acentuosa. Com relação à trafegabilidade, antes os carros poderiam subir 10 metros e já ver que tem outro carro vindo, certo? Agora, eles só vão conseguir ver quando estiver lá. Vai ser colocado um sinaleiro na ponte? Não, eles vão ter, o aclive que vai ter lá é de 6 a 8 graus, não é mais do que isso, pelo projeto que estava vendo. Mas quando ele chegar aqui no trilho de trem, nessa rua que eu não lembro o nome, ele já vai conseguir ver o outro lado, porque ela não vai descer e subir. Ela vai fazer um aclive suave. Não, sim, mas depois que estiverem na ponte, se um carro entrou na ponte aqui, o outro entrou aqui, eles não se enxergam, eles só vão se enxergar quando chegar aqui. Se chegava, porque era reta, a ponte anterior. Baixa, não a ponte alta. Pelo que eu sei, pelo projeto que a ponte baixa? A ponte viu o outro do outro lado da rua até de a pé? Essa que não existe mais, né? Sim. Mas o projeto antigo, um dos motivos para a mudança foi justamente esse, para as pessoas quando chegarem para subir na área da ponte que enxerguem o outro lado, que não chega em cima e você perceba que ela... Se eu tenho uma ponte assim, eu só vou chegar, ver eles quando eles estão aqui, no meio. Se eu tenho uma ponte reta só com o bico, eu não vejo os 10 primeiros metros. Desculpa, mas o grau de elevação da outro projeto não era assim. Da cabeceira, o senhor está falando, eu estou falando do centro da ponte. Não enxerga, nós temos uma consciência que se enxerga, tranquilo. Inclusive a gente botou um marco para impedir a passagem de veículos mais pesados ou com uma elevação, digamos, de carroceria muito alta, né? Não sei se você observou lá. Essa pergunta eu ia fazer, Silvio. Qual é a capacidade de tonelagem dessa ponte? Isso é parte da engenharia, né, presidente? Porque o conhecimento que eu tenho e o que foi nos informado, que ela estaria aberta a ônibus, caminhões, enfim. 45 toneladas, né? E de repente hoje tem um obstáculo lá que só passa carros pequenos. Porque então, o caminhão lá com 3 metros, eu tenho minhas dúvidas se um caminhão ia passar. Qual é a largura, pode me informar, alguém pode me informar para nós, a largura de um ônibus? 2,40. É um caminhão. Mas eu acredito pela estrutura dela, eles não mudaram quantitativo de material, não foi suprimido. Então, se ela tinha a capacidade no primeiro projeto de suportar um caminhão, vai continuar suportando, porque isso não foi reduzido nada. Porque hoje existe aquele obstáculo. A gente está tentando, foi uma opção exclusivamente para veículos pequenos, e motos e bicicleta, que é o que mais tem fluxo de veículos ali. Uma carreta até para manobrar ali, tanto nessa como a outra, teria dificuldade, né? Mas também entra e sai tranquilamente. Continua a discussão. Vereadora Andressa. Boa noite, Silvio. Boa noite, senhor Edivaldo. Obrigada pela presença de vocês aqui. E a gente percebe que tem coisas que não adianta explicar para quem se recusa a entender, né? E o que eu acho constrangedor para a comunidade é fazer de uma questão que está sendo tão debatida uma piada, que isso não é piada. O que eu acho também engraçado é que no final de 2016... Andressa, se limitar, Andressa, a perguntar. O Silvio veio aqui para ser questionado.
esse discursozinho fácil, você espera ser a última pessoa a falar, sempre para fazer esse discursozinho meloso. Eu acho que limita-se a perguntar ao secretário que está aí. As perguntas que eu tenho para ele eu faço pessoalmente, eu não preciso trazer dentro de um plenário para que nós sejamos julgados como juízes ou coisa parecida. Mas o momento é esse. Para isso você foi não eleito vereador. Não preciso disso, Alceu, me desculpa. Finalizando, o que eu acho engraçado é que no final de 2016 tiveram algumas situações voltadas a algumas pontes e que eu não vi nada parecido aqui dentro desse plenário. Nada parecido. Um exemplo que foi uma ponte que também foi muito discutida, a ponte do Ribeirão dos Correias, não lembro o nome agora dela, a ponte depois do Packer, que foram pontes que foram feitas, sim, concluídas, mas que talvez poderiam ter sido melhor executadas, melhores planejadas, para que a comunidade pudesse usufruir um pouquinho melhor delas. Estão todos usando, graças a Deus, a ponte atende às suas funcionalidades, mas elas têm algumas certas restrições. Então, eu já falei antes que tem coisas que a gente não adianta explicar para quem se recusa a entender. Parabéns, Silvio, pela tua explanação. Obrigada. Mais alguém? Vereador Alô. Eu gostaria só de enfatizar ao nosso nobre que está aqui hoje prestando esse esclarecimento muito interessante. Ninguém aqui precisa de plateia. Beto, você não precisa de plateia. O presidente não precisa de plateia. Os vereadores aqui, ninguém precisa de plateia. Aqui nós estamos aqui é uma casa de lei, é uma casa que existe fiscalizador do nosso município. Nós somos questionados aí na rua, Silvio, tu sabe que a gente é questionado. Esse tempo atrás até você estava na câmera, nós estávamos ali com o rapaz ali, nós estávamos conversando sobre a ponte. Eu acho que aqui ninguém aqui é maior do que ninguém, ninguém aqui é mais inteligente do que ninguém, e ninguém aqui quer o mal de ninguém. Nós estamos aqui, nós fomos eleitos pelo povo, e pelo povo nós vamos trabalhar. Eu só gostaria de deixar bem claro, tudo aquilo que foi questionado aqui, poderia ter também sido resolvido lá atrás, né, Silvio? Se tivesse lá atrás, as pessoas já chegassem aqui, aconteceu assim, a Defesa Civil assinou o projeto, a Defesa Civil está com a gente. Nós ia falar para as pessoas que vêm nos perguntar, questionar, com medo, e claro, e quem é que não tem medo do rio cheio? Hoje, quem vem questionar comigo, eu tenho argumento. Eu vou falar, o pessoal da Defesa Civil esteve lá na casa nossa, deu todas as garantias, foi feito estudo, pode ficar tranquilo, não vai ter problema. Isso é transparência. Isso é o papel de quem está trabalhando a prol do povo e sem precisar aqui fazer cavalo de batalha. Aqui não existe ninguém, nenhum cavaleiro. Aqui existe pessoas que estão aqui para exercer o seu papel. Por isso que nós fomos votados e as pessoas depositaram confiança em nós. Então, Silvio, eu te agradeço, né, por você ter vindo aqui nessa casa esclarecer. Louvável trazer as pessoas que entendem do assunto. Parabéns mais uma vez por isso. Nada melhor do que a pessoa perguntar para a pessoa certa. Se eu quero falar com Jesus Cristo, eu vou falar com ele, eu não preciso ficar falando com o outro para chegar a Jesus Cristo. Foi o que aconteceu, está aqui a Defesa Civil, esclarecendo para nós tudo aquilo que nós queríamos. Eu só gostaria de perguntar para você, Silvio, se você já tem uma data para que a gente possa ali fazer a entrega desta obra tão importante. Eu não sei se ali a conversa com o pessoal da Celesc, nós temos aqui o conselheiro da Celesc que bondosamente sempre tem acatado todas as nossas reivindicações. Eu só gostaria de perguntar para o senhor se o senhor já tem assim, uma data, ou a sua equipe já tem uma data, para que nós possamos ali fazer um churrasquinho e inauguração daquela ponte ali tão importante. Olha, vereador, eu gostaria que fosse semana que vem, mas infelizmente a gente não recebeu o retorno da Celesc da agenda deles. Até eu convido quem tem algum acesso às diretores lá, que eles possam nos dar uma posição referente a isso aí, que a gente ficaria muito grato. Porque a nossa intenção é o mais rápido possível, porque o prefeito pensa muito na população, né? E ele quer que a população, como vocês também, quer que ele venha usufruir aquilo lá. Porque é um bem que está
materialmente construído, falta detalhes. Já está pago tudo. Silvio, eu me coloco à disposição como vereador, né, como pessoa que foi eleito pelo povo para trabalhar pelo povo, eu coloco à sua disposição. No que for preciso, pode contar comigo, estarei ali, juntamente ali com o Dr. Herman, o conselheiro da Celesc. Nós gozamos de uma amizade muito boa, né, Dr. Herman, com o pessoal da Celesc, sempre tem se colocado à nossa disposição, e como vereador, conte comigo. E agradeço a capacidade do senhor de vir aqui nessa casa, responder as perguntas que foi lhe feito. E tenho certeza que o senhor não levou nenhuma forma de um lado e de outro como ofensa. Porque já imagina se o senhor tivesse vindo aqui e ninguém de nós questionasse nada para o senhor. Ficaria até meio chato, não é assim? Não, então, Beto, não precisa de nada, nem ao seu, nem enfim, nós estamos aqui exercendo o nosso papel, e digo mais uma vez, o dia que eu não tiver o direito de questionar as opiniões que vêm até a minha nessa casa, eu peço renúncia do meu mandato e vou ser empresário como eu já fui há 30 anos nessa cidade. Meu muito obrigado. Roberto. Bom, Silvio, obrigado pela explanação, aos dois senhores aí da Defesa Civil também. Só que assim, conforme o Alaor perguntou, né, Alaor? Eu acho que, segundo a informação do novo secretário da Secretaria de Infraestrutura, assim que a Celesc fazer o trabalho deles, quanto antes eles vão fazer as cabeceiras para que dê condições de tráfego. E assim, ó, não podemos dar uma data porque nós vamos criar expectativa, né? Não, mas quanto antes, tipo assim, já tem aqui do secretário, então a gente vai amenizar essa discussão quando alguém vir questionar com a gente, ó, estamos trabalhando firme e em pouco tempo nós vamos, isso que é o objetivo nosso. Obrigado. Eu quero agradecer a sua presença hoje e lamentar a situação de nós hoje ter que deslocar a Defesa Civil até aqui para esclarecer algumas dúvidas, porque esta casa já discute o assunto Ponte Baixa há mais de 30 dias. E eu não soube pela administração que o projeto alterado teve a assinatura da Defesa Civil e a gente pediu isso aqui. Hoje a gente teve a confirmação, por isso hoje nobres que vêm até Corupá, saibam que hoje, depois de mais de 30 dias, com 2 convocações, a gente tem essa informação, o que hoje e amanhã vai estar aos ouvidos da população. Para isto vale, para isto, enfim, eu fico feliz pela noite de hoje. A gente até então não sabia quem era o engenheiro da prefeitura que assinou a alteração do projeto, que assinou as medições. Hoje a comunidade então passa a saber. Então, frente a estas situações, eu parabenizo o secretário que veio, o pessoal da Defesa Civil. Uma boa noite a todos, uma boa semana, muito obrigado. Senhor presidente, eu sugiro, né, a gente possa discutir até, de repente se der para incluir na hora do dia, para nós dar a nossa contribuição como vereador do município de Corupá, a gente encaminha um pedido, um ofício à diretoria da Celesc, assinado em nome de todos nós vereadores, para que agilize essa relocação dos postes. Sim. Eu acho que, né, sempre é uma força a mais, né, essa casa aqui mostrando o seu interesse naquela relocação. Obrigado, presidente. Agradecer, Silvio, e dizer mais uma vez ao público aqui presente, é que se nós estamos aqui questionando, tem uma hora que tu, na política, uma hora tu é estilingue, outra hora tu é vidraça. Então, se você não tiver a capacidade de ser vidraça e não tiver a capacidade de ser acetra, então você está no lugar errado. Então é assim mesmo, a política é assim. E se nós estamos questionando a questão da Ponte Baixa, não é nós, 9 vereadores, ou quase os 9, que estamos questionando, é a população de Corupá que está questionando. Muitas e muitas pessoas nos questionaram e nos questionam no dia a dia em relação principalmente ao aspecto visual da ponte, da maneira como ela ficou. Então, uma hora o senhor já deve ter sido vidraça, está sendo vidraça e já deve ter sido a seta. Então, esse é o papel e parabenizo o Silvio, e esse é o caminho. O caminho é esse, só se governa, só se fiscaliza desta forma. Com firmeza, com serenidade, porque não existe 2 caminhos. Só se consegue as coisas desta maneira, questionando. E parabenizo o senhor por ter vindo aqui e nos dado as explicações, e parabenizo a Defesa Civil, que também está aqui conosco.
De minha parte seria só, muito obrigado. Se quiser fazer as suas considerações, Silvio, agradeço. Presidente, eu só peço desculpa pelo questionamento do vereador, que eu tinha 2 compromissos agendados e o terceiro pude vir só agora. Mas a gente sempre está à disposição, porque a gente sabe que a vontade da administração é principal também de atender a população. E a população que se reivindica, se direciona a vocês, para nós elas também se direcionam muito, bastante, bem mais às vezes, porque nós somos a casa onde todos têm acesso. Mas a gente está à disposição e se tiver algum questionamento, né, nos procura, esperamos atender da maneira mais rápida possível. Obrigado, presidente. Obrigado, secretário Silvio. Passamos ao grande expediente. Mediante sorteio, Wilson Jean Gessler. Vereador Felipe Rafael Rodrigues. Quero cumprimentar, senhor presidente, os demais colegas vereadores. Quero cumprimentar também aqui o pastor Geraldo, sempre presente nas sessões, a companheira Guara, o ex-prefeito Cútia, o Dr. Herman, que foi ex-vereador, Jonei, também o seu Blunk, eterno prefeito do nosso município, é isso, o comandante do Corpo de Bombeiros, seu José Miller, e os demais, a imprensa aqui presente, o Abel, e todas as pessoas aqui presentes. Meu cordial boa noite. Para iniciar, quero falar sobre o dia de amanhã, dia 24 de outubro, Dia Internacional de Combate à Poliomielite, né? Uma bandeira forte do Rotary Club Internacional, onde fazem várias ações voltadas a esse benefício a toda a comunidade, a todo o mundo. Então começou lá na década de 70, né, e foi se estendendo, onde ganhou força em 88, e a gente viu que começou lá nas Filipinas, em outros países que tinham maior incidência, e isso foi tendo um bom resultado dessas campanhas e desse trabalho, e se deu continuidade. Hoje nós tivemos apenas 6 casos no Afeganistão e 5 casos no Paquistão. Então, assim que esses casos cessarem por completo e tiver 3 anos de nenhuma incidência, né, a gente vai ter conseguido erradicar a poliomielite da face da terra. Então, amanhã é um dia interessante de a gente lembrar e valorizar, né, todos os clubes de serviço, todas as entidades que fazem uma luta em conjunta pela felicidade de outras pessoas. Quero também aproveitar que o Edberto está aqui, agradecer mais uma vez. Já falamos semana passada, mas mais uma vez tu nos surpreendeu, fez um belo trabalho lá na Sociedade 15 de Novembro, em nome do presidente, do seu Herman, presidente de honra da sociedade, a gente faz esse agradecimento ao Edberto. Espero, Edberto, também que você não esteve na sessão, acho que foi na anterior, se eu não me engano, onde a bancada do PP fez uma solicitação de limpar as ruas, de melhorias e tal. Hoje mesmo que você foi efetivado ao cargo, eu acho que é merecedor como secretário de obras, eu espero que você saiba, porque é um ofício que eu mandei na mesma secretaria onde que o secretário Silvio trabalha, ainda está com a secretária, no dia 29 de setembro. Eu não, a Câmara, né? Então, até essa indicação chegar, de repente, já seja ano que vem, no inverno, daí não precise tanta atenção. Então, a bancada do PP, né? Muitas vezes falam que é muito mais fácil conversar direto com o secretário ou com os servidores, né? Fez uma indicação aqui nessa casa para manutenção das vias públicas. Então, quero deixar registrado aqui, lembrar, que até parabenizei o Beto, o pessoal da bancada, deixar dito, porque até chegar lá, de repente, não dê mais tempo de fazer essa manutenção. Então, já fica falado aqui, né? Porque já que eles não conseguiram falar contigo pessoalmente, então, só para deixar avisado. Também quero parabenizar um trabalho que vem sendo feito há tempo, o presidente, o Cútia, o seu Herman, todos os associados da Sociedade 15 de Novembro, onde a gente vem se empenhando, todos nós, né, também participei, para que a gente pudesse trazer para Corupá
um polo de futebol de campo. Então, hoje à tarde, se decidiu, com o consentimento dos associados do 15, que estão fazendo uma belas melhorias lá e benefícios lá para a sociedade, a escolinha, mais um polo, né, esse em parceria entre o 15 e o Xoxo 10 apenas, mais um polo da escolinha Xoxo 10 de futebol de campo lá na Sociedade 15 de Novembro. A gente vê o Xoxo aí já levou mais de 40 atletas para clubes, né? Até tem fotos aí, né, Kátia, dos últimos aí, as crianças lá no Internacional. Então ele tem acesso no Inter, no Cruzeiro, no Atlético Paranaense, no Chapecó, Fluminense. Quantos corupaenses bons de bola que não tiveram essa oportunidade de ter a chance de fazer um teste, de fazer um treinamento e seguir seu sonho, que eu acho que quase a maioria das crianças tem esse sonho de ser jogador de futebol. Tem uns que nem eu que tropeçam nas pernas, não tem condição, né? Não teria nem com a escolinha ajudando, mas a gente vê a felicidade desses garotos, a felicidade, a realização deles. Então, parabéns à Sociedade 15, né? O esporte, a gente sempre fala, né, Beto, é algo que a gente tem que valorizar, porque ali né, tem uma prevenção contra a saúde, né, ajuda, né, manter a saúde, a atividade física, a amizade, espírito de equipe, muitas dessas coisas, né. Então, quero deixar registrado aqui um dia muito importante e parece que em novembro já é para começar, né, presidente? Também quero dizer que no dia 19 e 20, na última semana, eu com o vereador Alaor estivemos no 5º Congresso de Conselheiros de Consumidores da região Sul e o Congresso de Consumidores da Celesc, né? Quero cumprimentar aqui em nome do Dr. Herman, presidente do Concel, uma pessoa de Corupá que tem um prestígio que vocês não têm ideia. Tinha pessoas de todo o Brasil, do Rio de Janeiro, do Piauí, de todos os lugares, Manaus, de todos os lugares do Brasil, em consonância com esse trabalho voluntário que os conselheiros do Concel fazem. E o que eles defendem? Eles defendem os consumidores, nós todos, né? Eles defendem a ponta, nós consumidores. A Celesc é a empresa que mais fatura, maior faturamento de Santa Catarina, que foi ano passado de 11 bilhões, mostra a boa intenção em melhorar tecnologias para que a gente possa ficar mais tempo, menos tempo sem luz e menos vezes sem luz, né? Só que essas vezes que caiu a luz diminuiu, que é o FEC que eles falam, mas a duração se estendeu. Então estão lá os conselheiros voluntários de toda Santa Catarina se empenhando para defender todos nós consumidores, onde teve diversas palestras com personalidades desta área de energia e onde a gente vê a maior briga do Concel e de todos os outros conselhos do Brasil sobre a energia na área rural, né, que é a mais deficitária nesse momento e que precisa ter uma atenção maior. Então é a maior briga, né? E daí no último dia veio o pessoal da VEG lá mostrar que eles estão voando na frente, são referência e tem construído um forte trabalho nessa parte de energia solar, energias, outras fontes de energia eólica, enfim. Então, quero parabenizar, seu Herman, pelo evento, estava impecável, todos os cronogramas cumpridos no horário, eu nunca participei de um curso tão bem feito, então quero que estenda essa congratulação a todos os servidores, a todos os conselheiros, né, do Concel e a todos os organizadores lá. E para finalizar, só quero deixar registrado aqui e quero solicitar mais uma vez, vai entrar para a história como a licitação mais longa de Corupá, a licitação do sinaleiro. Ainda não se tem uma resposta, não se tem edital lançado,
tomada de preço a gente não vê nada. Então, é uma preocupação, continua aquela situação para quem mora na João Tosini, complicado. Derrubaram lá, caiu um sinaleiro, cortaram já a energia do sinaleiro, a gente não sabe mais o que vai acontecer, né? Então, a gente vê que falta um pouquinho, talvez, mais de empenho desse setor da prefeitura, para que a gente possa ter esse sinaleiro funcionando novamente para a segurança de todos os munícipes, principalmente as pessoas que saem da João Tosini. Vai acabar dando um acidente, vai acabar pessoas se machucando e a situação vai ser ainda mais prejudicial. Então, quero deixar esse registro mais uma vez aqui. Vereador Ayrton. Senhor presidente, em seu nome, nobres vereadores e vereadoras, público aqui presente, lideranças, comunidade em geral, uma boa noite a todos. O que me traz hoje à tribuna é um pedido em nome do PMDB. Eu gostaria que o DJ colocasse a imagem que eu solicitei antes. Eu tenho uma foto de uma imagem. Quero parabenizar a administração por ter, enfim, concluído as obras nas duas ruas, Arthur Menestrina e na João Tosini. No dia 1º de janeiro deste ano, nobres vereadores estavam presentes. Houve uma prestação de contas do governo da gestão anterior, com leitura, com gráficos e com planilhas, na qual apareceu uma emenda do então saudoso ex-senador Luiz Henrique da Silveira, no valor de 200 mil. E nessa planilha constam as ruas Arthur Menestrina e da rua da João Tosini. No entanto, na placa de inauguração não aparece, bem como na notícia que também foi publicada pela administração no dia 18, quarta-feira. A Secretaria de Infraestrutura de Corupá já concluiu a pavimentação das ruas Arthur Menestrina, no bairro Ano Bom, João Tosini, no bairro João Tosini. Nos próximos dias será realizada a sinalização das duas vias. As duas ruas juntas receberam cerca de 300 metros de asfalto. O valor das obras é de R$ 247.262,35, financiado pela Caixa. É o que consta no artigo. Se há financiamento, há devolução de dinheiro. E, no entanto, até onde eu entendo, para essas ruas estava destinado uma emenda. Então, o grupo quer saber aonde foi aplicada a emenda dos 250 mil do então saudoso senador Luiz Henrique da Silveira. Eu faço esse pedido ao líder do governo. Seria isso para essa noite. Uma boa noite e uma boa semana. Vereador Adalberto Maia. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, imprensa, boa noite. O que me traz à tribuna hoje é falar um pouquinho dos serviços realizados da Secretaria de Infraestrutura e o que vão ser realizados ainda essa semana. Tivemos o patrulhamento das ruas Henrique Fuch e lá no Rio Paulo. Limpeza geral em todo o cemitério.
conclusão de serviço de macadamização e patrulhamento na Tifa dos Palmitos. Assim que terminar a Tifa dos Palmitos, começará a patrolar e macadamizar também o Garajuva. E logo em seguida, também estarão fazendo o término da Carroeira. Também essa semana terá início a lavação e pintura das pontes, o fechamento de buracos no asfalto que estão se abrindo. E como já o nobre colega vereador Laírton falou, tivemos também o término da rua do asfalto na rua Arturo Menestrini e também na rua João Tosini, do trecho da Domus Móveis até a ponte. Então, essas são o trabalho da Secretaria de Infraestrutura que vai desenvolver durante essa semana e o que já desenvolveu. E sobre os 250 mil que falou o nobre vereador, SD, vamos verificar isso aí e trazer para vocês aí uma resposta. Falou? Era isso. Eu não me inscrevi na tribuna, mas já usando a tua vez. Lembrando que semana passada a gente esteve fazendo visitas, né, nos postinhos de saúde, né, Beto? Só faltou o postinho lá da Vila Isabel, que a gente está para visitar ainda. Fomos muito bem recebidos, o pessoal muito atencioso, bastante satisfeito com a postura do seu Irineu como secretário de saúde, um secretário que está à frente dos funcionários. E falar também sobre o trabalho dele, né, Beto? Sim, sim. Que até hoje eu estava escutando uma reportagem na rádio onde o prefeito foi entrevistado e foi até bem engraçado, onde o radialista de Jaraguá, ele falou que o prefeito de Jaraguá do Sul devia conversar um pouquinho mais com o prefeito de Corupá, que não é porque eles são uma cidade grande que eles não precisam conversar com exemplos bons que dão certo e que estão ao redor deles, né? E é um exemplo claro do trabalho do seu Irineu, que está aqui trabalhando por Corupá, a redução das filas, eles conseguiram zerar a fila para especialista com o cardiologista, as consultas sendo realizadas com o ginecologista, pediatra, enfim, um excelente trabalho que o nosso secretário da Saúde está exercendo aqui por todos nós. Era isso, Beto. Muito obrigada. E para finalizar, quero parabenizar a sociedade 15 de novembro, que eu vejo que não é só o Beto Maia que gosta de esporte e se importa com o esporte. Estou vendo que eles estão dando pontapé inicial aí a mais uma escolinha de futebol, né? Parabenizar ali o Cutia, que está ali, que é o presidente, seu Herman, né? E toda a sociedade. Eu vejo que não é só eu que me preocupo com os moleques, as crianças, os adolescentes. Estou vendo que o 15 também começou a se preocupar. Isso é muito importante para a formação de qualquer um. Talvez nem todos vão ser jogador de futebol, como o Felipe também falou há pouco, mas que sejam lá na frente cidadãos que não venham acarretar depois na saúde, porque assim, o esporte é saúde, é vida. Passa a presidência, vereador Wilson, e peço a palavra. Assumo a presidência e concedo a palavra ao vereador Alceu. Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui mencionado, quero inicialmente dizer que amanhã nós temos às 18 horas até às 20h30, temos a convenção do PMDB aqui nesta casa. Então todos os simpatizantes, todos os vereadores estão convidados, onde vai ser eleita a nova diretoria executiva e os 45 convencionais, suplentes, conselho de ética, enfim. Então eu convido a todos que se queiram fazer presente. Parabenizar o secretário Edilberto, que possa desempenhar um papel importante. Nós
estamos sentindo, vendo a necessidade realmente na Secretaria de Obras, principalmente no que já foi mencionado, no que diz respeito à limpeza urbana, está deixando a desejar, e eu espero que o Gilberto, com espírito inovador, ele possa, a vereadora Andressa, dar esse boom necessário, porque a gente vê que a cidade está ficando verde, está ficando feia, e nós estamos chegando no fim do ano, e que é importante que isso seja feito, que se inicie, enfim, é muito importante. Falar um pouquinho, mais um pouquinho em relação à Ponte Baixa, dizer que todos esses questionamentos que estão havendo, que houveram e que estão acontecendo, eu vejo que faltou e falta, e eu disse isso, já disse para a administração e digo mais uma vez nessa tribuna, falta diálogo do Executivo e falta diálogo principalmente entre os funcionários da administração. Eu vejo que não estão interligados, não estão conversando. E quando não se conversa, não se busca uma solução, não se busca resolver os problemas. O vereador Felipe falou da sinaleira. Eu gostaria de saber quem é a pessoa responsável pela sinaleira. Eu já disse nessa tribuna há 30 dias atrás. Quem é a pessoa responsável que vai resolver a situação da sinaleira do município de Curupá? Se eu souber quem é essa pessoa, Abel, eu vou conversar com essa pessoa. Está tramitando, está vendo, estão pesquisando, estão vendo o preço, mas não se tem essa pessoa, não se busca essa pessoa, não se encontra essa pessoa. Então, quando surge um problema, a gente acaba não encontrando a pessoa para dar a explicação. A respeito da Ponte Baixa, foi o que aconteceu. Não tem uma explicação clara para nós. Hoje veio o secretário, disse, saiu nos jornais nesse final de semana, num jornal de circulação, de que o engenheiro não foi reclamar no Ministério Público que não foi ele, que ele foi coagido. E aí vem o secretário aqui e diz que ele é o responsável. Então falta esse tipo de explicação clara. Opa, o engenheiro é o fulano de tal. Pô, cobra-se do engenheiro fulano de tal. O que não se pode é ficar... Olha, gente, o tempo passa. Eu digo mais uma vez, o tempo passa. Nós chegamos no fim desse ano. Ano que vem é um ano eleitoral, é um ano complicado para a busca de recursos. Tem outro ano, o quarto ano é um ano de eleição, de repente o mandato passa e ninguém percebe, perde-se tempo. Então é muito importante que essa administração busque um caminho, principalmente um caminho de diálogo interno, para que se possa fazer obras importantes, necessárias para o município de Curupá. Eu tenho uma preocupação, porque eu ouvi falar, vereadora Andressa, eu ouvi falar, eu estou só alertando aqui, mas eu não tenho nada que comprove. Eu ouvi falar em relação ao pronto atendimento, que o Hospital Jaraguá, de alguma forma, estava querendo interromper o contrato ou não renovar o contrato. Eu ouvi falar isso, eu gostaria assim que isso tivesse uma atenção muito especial nesse sentido, vereador Andressa, vereador Sidney, vereador Beto, buscasse uma atenção muito especial nesse sentido, para que isso não aconteça, porque hoje nós temos algo que foi conquistado, algo que demorou muito para ser conquistado, e nós não podemos perder isso. Então, busque isso, vereador Andressa, assim, para que a gente possa dar a tranquilidade, porque quem está dizendo isso é a população. Então, eu não sei, de fato, se isso é verídico ou não, vereador Andressa. Fechar o pronto atendimento, com certeza, não vai acontecer, né, O que aconteceu é que o Hospital Jaraguá já enviou uma carta para a Prefeitura de Corupá, já está em mãos do seu Irineu, que para eles hoje o valor do contrato ele não se paga. Hoje, se eu não me engano, é repassado 180? Essa média, né? E eles gostariam que esse valor fosse de 380 mil. Então, o município não tem condições de repassar esse valor mensalmente para eles. O que vai ser feito, provavelmente, como eles mandaram com bastante antecedência, né, esse aviso de que não será mais o Hospital Jaraguá que estará administrando o pronto atendimento,
será através de licitação ou buscar uma outra empresa para administrar o nosso pronto atendimento? Não, então é uma preocupação que a gente tem. Então, se existe esse prazo, se já está existindo essa conversação, é muito importante, porque um pronto atendimento, ele é 24 horas, 365 dias. Mas nós podemos ficar bem tranquilos que, não, com certeza, na mão eu do seu Irineu, eu tenho certeza ele absoluta, não vai deixar isso acontecer. Eu tenho certeza absoluta de que não vai fechar, mas por isso que é importante a gente ficar muito atento nesse sentido. Quero dizer também que semana passada, na quinta-feira, nós tivemos uma reunião com os prefeitos e os presidentes de Câmara na Anvale a respeito dos resíduos sólidos. O doutor Alexandre, ele cobrou dos municípios uma solução, uma parceria entre os municípios, não seria bem essa a palavra, mas que os municípios aqui da Anvale, Corupá, Xereder, Massaranduba, Guaramirim, São João do Taperuí, fizesse um consórcio, enfim, algo para resolver o problema dos resíduos sólidos, porque nós hoje estamos dando destino ao lixo, MAFA, enfim, e isso acaba tendo um custo muito elevado para os nossos municípios, e ele quer assim que se faça, aqui tem a professora Rosane, que se faça, a esposa do Felipe, que não lembro o nome, que se faça um trabalho muito intenso em relação junto às escolas, para que a gente aumente, professor Felipe, professor Laírton, essa professora aqui, que se faça um trabalho intenso junto às escolas, para que a gente aumente a quantidade de produtos recicláveis, né, e que diminua os resíduos sólidos, porque nós sabemos que vai muito lixo que não é lixo lá para a MAFA, enfim, e nós não temos a cultura nem de separar o lixo, enfim, é importante que a gente busque isso, que ele vai nos cobrar, ele disse que vai nos cobrar isso, e eu até sugeri ao prefeito João, em uma conversa, de que junto a Águas de Corupá, tivéssemos 2 pessoas da área, 2 ambientalistas, 2 estagiários, enfim, que trabalhassem periodicamente, sempre tivesse 2 estagiários buscando junto às escolas, junto às comunidades, essa orientação, com certeza nós íamos diminuir muito o lixo que vai à MAFA, e esses 2 funcionários se pagariam com certeza. Mas é um trabalho que tem que ser feito, ele vai nos cobrar, e ele disse que daqui a pouco ele vai dar a data, então nós temos que ficar muito atentos. Muito obrigado. Devolvo a presidência ao vereador Alceu. Assumo a presidência e passo a palavra ao último vereador inscrito, Alaor Duarte. Cumprimento o presidente dessa casa, os nobres vereadores, e também a todos que estão aqui nos prestigiando. Já foi mencionado os nomes dos senhores, eu faço aqui o meu cumprimento a todos vocês. Eu gostaria nessa noite de estar aqui ocupando essa tribuna e fazer um agradecimento ao Silvio, que veio aqui nessa casa mais uma vez falar sobre esse projeto dessa ponte que foi tão questionado. E me sinto feliz por ter começado a chegar no entendimento sólido que existe pessoas coerentes e responsáveis que assinaram ali. Só uma coisa que eu estou meio assim ainda, é que não veio nada por escrito, né? E entre eu falar uma coisa e eu provar ela no papel, existe uma diferença muito grande. Eu posso chegar aqui e falar uma coisa, né? E é óbvio que a gente respeita, mas a gente sabe que na área do direito e na área de muitas coisas, o papel, ele vale às vezes muito mais do que a nossa palavra, né? Não adianta eu chegar aqui e falar uma coisa e na hora de provar não ter esse documento assinado. Então, eu tenho certeza que já foi esclarecido 99,9% o caso Ponte Baixo. Falta só 0,1% que eu gostaria de, ao decorrer dessa semana, ver a documentação. Porque entre falar que o engenheiro assinou, que tem engenheiro que assinou, e ter o papel assinado, porque isso é uma responsabilidade muito grande. Nós estamos falando aqui de uma ponte que ali vai passar vidas, ali vai passar veículos, né? E com todas as seguranças possíveis para que isso possa ficar transparente totalmente, né?
E como a Defesa Civil falou que foi feita essa alteração, então isso tem que ter uma documentação assinada. Porque o que me constrange um pouco é o seguinte: o engenheiro foi no Ministério Público e fez um questionamento que ele foi coagido, isso tá escrito, não é eu que estou inventando, ele foi coagido em assinar um documento, né? Então isso assim me deixa assim um pouco, é a única dúvida que eu tenho sobre esse assunto. Sou 100% a favor que essa obra consiga a gente fazer quanto antes, já me coloquei à disposição, sou a favor que a gente faça aqui, junto com todos os vereadores, um pedido junto à Celesc. Tenho certeza que os nobres vereadores todos vão ser acordo isso aí. Dou aqui os parabéns ao Cid por essa iniciativa, né? Para que nós possamos resolver isso de uma maneira tal, para que deixamos isso tudo tranquilo, numa paz, e a coisa continua. Quero também agradecer o deputado Kennedy Nunes. Nesse sábado, das 10 horas da manhã ao meio-dia, ele fez presença aqui na Praça Arthur Miller com o seu gabinete móvel, coisa muito interessante, né? Não o deputado vir somente pedir voto na cidade, mas ele veio aqui para ouvir a reivindicação de todos nós, aberto a todos os moradores. Quem passou por ali, tomou um chimarrão com ele, ele foi uma pessoa muito simpática, ouviu os moradores em várias áreas, em alguns questionamentos sobre vários assuntos. Eu dou os parabéns a ele, a sua equipe, que nos tratou muito bem. Estava ali várias pessoas, o Beto, estava o Alceu, enfim, o Tamanini, o Kutia, o seu Miller, enfim, eu vou talvez a imprensa aqui, da imprensa, o Carlinhos, o Edilberto, enfim, talvez eu vou esquecer algum nome, mas eu quero dizer para vocês, foi legal, a gente teve esse contato. Então, eu acho que isso aí é uma forma de fazer uma política diferente, né? A gente se aproximar do problema, colocar o problema nas nossas costas e dizer assim, não, eu vou ajudar a resolver. Então, eu parabenizo ele e tenho certeza que plantando se colhe, né? Quem planta, colhe. A lei da semeadura é uma lei que está escrita na Bíblia Sagrada, a qual eu defendo. Quem planta, colhe. Quem planta vento, colhe tempestade, né? Quem planta paz vai colher uma bonança. Então, oxalá que nós possamos aqui nessa casa sempre plantar semente boa, né? E com certeza um dia vamos colher os nossos molhos referente àquilo que nós plantarmos. Eu gostaria também de parabenizar o meu amigo Edilberto por assumir essa pasta tão importante. Quero dizer para você que nesse período que a gente se conhece, né, pescador igual eu, então pescador sempre se dá bem com pescador, né? Uma pessoa que até hoje o que ele falou, ele cumpriu. Então isso para mim, um homem, quando ele tem palavra, ele não precisa arrancar o fio de bigode, ele fala e a coisa acontece. Então, eu quero lhe parabenizar, desejar que você possa ser uma pessoa excelente para todos os nossos munícipes, que não faça acepção de pessoas, mas atenda de uma forma geral. Tenho certeza que nem sempre será só sim. Não, muitas das vezes é necessário, mas quando você falar o não, usa o pulso firme que você tem de falar, não, isso aqui não dá de fazer por isso, porque eu acho uma coisa que fica chato, é a pessoa querer levar com a barriga. No poder público não se leva com a barriga em nenhum lado, porque se a pessoa fala um não coerente, vale muito mais do que uns 10 sim, só para querer agradar, porque a mentira tem a perna curta e tudo que a gente tenta fazer de errado, lá na frente é desmascarado. Então, eu quero te parabenizar e gostaria que você colocasse uma foto ali que eu reservei, daquela ponte ali do Zalesky, uma ponte tão falada, que deu pano para manga, eu já queria ir para, acho que até para Brasília através dessa ponte. Isso. E foi tão discutido, daí me chamaram, eu falei, tá, é o seguinte, eu tenho uma pessoa que vai ajudar a resolver isso aí. Só que depois que o leão está morto, é fácil a pessoa ir lá pegar na barba do leão, né? Ah, o leão está morto, agora eu vou pegar lá na barbinha dele e vou chacoalhar. Então eu falei o seguinte, eu tenho uma pessoa, eu vou conversar com ela e tenho certeza que ela vai dar uma atenção.
procurei o Edilberto, ainda ele estava ali né, só auxiliando. Cheguei para ele e falei: Edilberto, é o seguinte, ó, nós temos esse problema sério. Fiz um videozinho dessa ponte aí que já tem uma polêmica muito grande. Tem condição de nós resolver? Ele falou assim: ó, eu vou dar uma olhada e te dou a resposta. E a resposta foi: eu vou ajudar, nós vamos fazer uma licitação para madeira e está ali, ó. Então, eu quero lhe parabenizar e provavelmente amanhã eu vou fazer um vídeo agradecendo e vou colocar também nas redes sociais, porque é isso que eu digo, a gratidão do ser humano. Todo ser humano, quando ele é grato, a coisa funciona. Então, eu te agradeço pelo teu apoio, por ter ouvido uma reivindicação simples, mas comprou a briga e está aí, parabéns. E também gostaria de colocar a outra foto ali, daquela curva e daquela barreira, o morro que tinha fechado ali, que era na curva do seu Mário Nunes, conhecido ali, próximo ao Poço Danto. Eu e o Felipe, nós também conversamos sobre esse assunto várias vezes, e um dia eu pensei, falava tão mal do senhor lá, que ele era brabo e tal, eu falei assim: olha, 2 tucanos têm o bico comprido, mas se casá-lo e procriam. Por que eu não vou lá enfrentar o homem? Ele é brabo, tudo bem, eu vou lá conversar com ele. E realmente eu peguei a pessoa mais antiga ali da comunidade, que é o seu Vinícius Morretti, quero agradecer pessoalmente a ele, e fiz um desafio: o senhor vai comigo lá? Se eu apanhar, eu não vou apanhar sozinho, o homem é bem grandão. Fui lá, conversei com o seu Mário Nunes, me atendeu muito bem, conversei com ele com carinho, e me surpreendeu. O homem era tão brabo que ele falou assim: olha, além da curva, o senhor tira da grota, o senhor tira aquela curva. Então, quer dizer, é conversando que a gente se entende. E foi ali, quero parabenizar a administração que fez essa obra tão importante, e o homem que era tão brabo, no fim, né, ficou mansinho. Então é assim, é conversando que a gente se entende. Então, eu parabenizo, né, mais uma vez, por esse carinho que tem dado para essa comunidade. E conversamos sobre o patrulhamento ali, naquelas vias, e bondosamente também foi feita já uma parte, né? A chuva atrapalhou um pouco, mas eu conversando com os moradores ali, eles pediram para mim te agradecer pessoalmente. Então eu estou aqui hoje só trazendo aquilo que os moradores passaram para mim. Desejando para você boa sorte e muito obrigado por ter atendido essa reivindicação. E assim, nosso papel de vereador é esse. Às vezes dá algumas divergências, mas assim, estamos vivos, atuantes. Agora imagina só se esses 9 vereadores aqui fossem todos pessoas que não tivessem nada aí para o dinheiro público, não tivesse uma visão de querer melhorar a nossa cidade, tudo que viesse aqui, goela abaixo, goela abaixo, goela abaixo, goela abaixo. Eu tenho certeza que eu não gostaria de ser um prefeito que todos eles assinassem tudo que eu quisesse a favor, porque provavelmente, num futuro, eu iria me incomodar. Graças a Deus que tem pessoas que têm coerência de questionar muitas coisas. Nem sempre a gente vai agradar a todos. Nem Jesus Cristo agradou, morrendo na cruz do Calvário, perdoando os seus algozes. Quanto mais nós, como seres humanos, que estamos aqui, né, fadado a cometer erros, mas também muitos acertos. E eu tenho certeza que no final do nosso mandato como vereador, a sociedade de Corupá, ela vai avaliar cada um. E oxalá que na balança das coisas boas possa pesar um pouquinho mais para dar um equilíbrio e nós possamos ser reconhecidos como pessoas que não se covardamos e estamos aqui para fazer o bem para todos. Meu muito obrigado. Sem mais escrito, sendo que tínhamos, declaro por encerrada essa sessão, marcando a próxima para o dia 30 do 40, no mesmo local e horário. Boa noite a todos.